impulsiva. Ainda dentro da dinâmica, nós vamos começar a dar uma olhada em grandezas físicas que são menos comuns no nosso dia a dia, mas historicamente tem uma importância enorme. O Newton, quando desenvolveu as leis de Newton, ele o fez da maneira que nós vamos ver agora aqui, ó. Aquela história de força igual a massa para aceleração, fez aceleração, já é uma forma mais modernosa de falar da segunda lei de Newton. É agora que a gente vai conhecer a segunda lei de Newton de verdade, a segunda lei de Newton da faculdade. Claro que no ensino médio tu ainda pode continuar dizendo que a segunda lei de Newton está expressa matematicamente por essa formuletinha aqui, sem problema. Mas quando Newton começou a pensar na natureza, ele não pensava na força só que atuava no objeto. Ele pensava no impulso que uma força aplicava no objeto. E o que é impulso de uma força? Nada mais é que a força multiplicada pelo tempo que ela ficou atuando. Como força é uma grandeza vetorial, impulso também é uma grandeza vetorial. E não tem mistério nenhum. Então, se tu tem um objeto lá, que está recebendo uma força de 30 newtons, e essa força ficou atuando no objeto durante 2 segundos, o impulso aplicado nesse objeto é 30 newtons vezes 2 segundos, o que dá um impulso de 60 newtons segundo. Simples assim. Como isso é uma equação vetorial, o impulso sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Como a força era horizontal para a direita, o impulso também foi horizontal para a direita. Pô, não pode ser mais simples do que isso. Só tem um detalhe, essa fórmula é só para a força constante. Só para F constante. Sim, professor, e se a força não for constante? Adivinha? Se a força não for constante, eu vou ter que ter um gráfico força versus tempo. E para descobrir o impulso, eu vou calcular o que mesmo? A área, mais uma vez, a área do gráfico vai nos ajudar. O impulso é igual à área. Outra grandeza com a qual o Newton trabalhava para entender a natureza melhor é a ideia de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Ou seja, o Newton ele não estava preocupado só com a velocidade dos objetos. Ele estava preocupado com a relação massa-velocidade. Então ele denominou uma grandeza de quantidade de movimento. E essa grandeza, para ser calculada, é só fazer o produto da massa pela velocidade. Então imaginem vocês que nós temos um carro de 1 tonelada. 1 tonelada se movimentando com uma velocidade de 20 metros por segundo para a esquerda. 72 km por hora. Se nos perguntarem qual é a quantidade de movimento desse objeto, é muito simples. É só pegar a massa, 1000 kg, e multiplicar pela velocidade, 20 metros por segundo. Assim a quantidade de movimento daria 20.000 kg metro por segundo. Mais uma vez nós temos uma equação vetorial. E como a velocidade é horizontal para a esquerda, o vetor quantidade de movimento também seria horizontal para a esquerda. Assim como força e impulso são vetores com mesma direção e mesmo sentido, quantidade de movimento e velocidade também são vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido. Até agora nada demais. Te apresentei 2 grandezas físicas novas, impulso e quantidade de movimento. Como nós trabalhamos geralmente menos com isso e mais com física, meu amor, é natural que o aluno fique mais confuso nessa parte. Mas isso é só pelo pouco tempo de contato. Eu lembro que antes do meu terceirão, eu simplesmente não vi isso direito. E isso aí era para ter sido visto com toda a calma no primeiro ano do ensino médio.
Por isso que às vezes a gente chega lá no final do terceirão bem agoniado com essa matéria, porque ela não foi trabalhada bem já no primeiro ano do ensino médio. Para a gente poder avançar na nossa dinâmica impulsiva, seria muito importante te mostrar como é que o Newton escreveu a segunda lei de Newton dele originalmente. E para te mostrar como é que ele fez isso, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a segunda lei de Newton como a gente mostra no ensino médio, física, meu amor. Foi assim que eu te apresentei a segunda lei de Newton, né? Aliás, não foi. Quando eu te falei da segunda lei de Newton, eu te disse que que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante toda nele e inversamente proporcional à massa dele. Ele deu uma modificadinha na fórmula, né, algebricamente, e ficou física, meu amor. Tudo bem? Na faculdade, eles não vão dizer que isso é a segunda lei de Newton, tá? Eles não vão dizer. Mas eu vou te mostrar que com essa fórmula dá pra gente chegar na segunda lei de Newton verdadeira, original. Força igual a massa vezes aceleração. A aceleração mede a variação da velocidade com o passar do tempo, né? Concorda comigo? Então tu deves aceitar que no lugar da aceleração eu coloque ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a inicial. Então nada mais justo que eu escrever assim, ó, massa que multiplica V menos V0 sobre ΔT. Honesto, né? Aliás, eu já poderia pegar esse ΔT que está dividido e poderia passar para lá, multiplicando. Algebricamente não tem problema nenhum, né? Força vezes tempo é igual m vezes v menos m vezes v0. O que nós acabamos de chamar de força vezes tempo? Impulso, como é FR, né? É o impulso da força resultante. O que nós chamamos de m vezes v? Quantidade de movimento. E m vezes v0, quantidade de movimento inicial. Então, o impulso, que é força vezes tempo, é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é a segunda lei de Newton na faculdade. Na faculdade, a segunda lei de Newton, né, para quem for fazer exatas, para quem for fazer alguma coisa de engenharia, física, matemática, química, biologia também, né, na primeira fase tu estuda um pouco de física e cálculo A, né? Ah, vou fazer biologia que não vou estudar cálculo. É tu que pensa. Outra coisa que é importante botar na tua cabeça, tá? É impossível tu avançar na ciência hoje sem usar matemática na tua ciência. Se tu quiser ser um puta de um biólogo, vai ter que ser foda em matemática. Quer ser um puta de um médico que revoluciona o mundo, tem que ser foda em matemática. Pô, vou ser um puta de um administrador de empresa, matemática pura. Então é importante tu ter essa consciência, tá? Que se tu quiser ser foda na tua profissão, tu vai ter que dar um jeito de botar matemática nela. Porque sem a matemática, a linguagem divina, a linguagem de Deus, tu jamais vai conseguir entender a natureza. É importante saber disso, tá? Estou te falando isso porque é o que os especialistas atuais falam. Não é o babaca do Otávio que está dizendo isso, tá? Quem está falando isso são os caras foda hoje no mundo, certo? Qualquer área hoje só vai revolucionar ela usando muita matemática nela, inclusive medicina. A medicina está prestes a sofrer uma revolução a partir da matemática, da aplicação da matemática nas regras biológicas. Ô galerinha, isso aí é a segunda lei de Newton na faculdade. Aqui no ensino médio, a gente chama isso de teorema do impulso. É o nome que a gente dá no ensino médio para essa encrenca aí, teorema do impulso. Mas poxa, já que é a partir da fórmula da segunda lei de Newton para o ensino médio, física, meu amor, a ideia de aceleração, a ideia de variação de velocidade, substituir essas ideias na fórmula original e usei as definições novas de impulso e quantidade de movimento e pronto, provei que na verdade esta fórmula resolve as mesmas coisas que essa última fórmula. Às vezes vai ser mais confortável usar uma, às vezes vai ser mais confortável usar outra. Nada demais.
Vou fazer um exemplo de aplicação do teorema do impulso. Um exemplo clássico aí. Não tem nada mais clássico, eu acho, aqui para nós brasileiros que um sujeito chutando uma bola, né? Vamos pegar uma bola de meio quilo. Ah, professor, está muito pesada, muito massiva. Não incomoda, meu querido. Uma bola de meio quilo. O carinha foi lá fazer o pé dele aqui, ó. Que força será que ele chutou a bola? Eu acho que uns 1000 newtons é razoável. Né? 100 quilos, né? Para o jogador de futebol não é nada, é um chute fraco. Uma força equivalente a 100 quilogramas. O detalhe é quanto tempo tu acha que esse pé fica em contato com a bola? Alguém arrisca um tempo de contato para o pé e a bola? Se tu não tem essa noção, não tem problema, vamos fazer essa pergunta. Um jogador de futebol chuta uma bola de meio quilo com 1000 newtons, sabendo que após o chute a bola atingiu uma velocidade de... Isso tem noção, né? Que velocidade pode atingir uma bola depois de um chute não muito forte? 60, 70 por hora, tranquilo, né? Corriqueiramente passa de 100 por hora se o chute é forte, né? Eu acho que 72 km por hora é uma boa velocidade. Então é isso, está feito o enunciado. Um jogador de futebol chuta uma bola de meio quilo com 1000 newtons, sabendo que a bola atinge 72 km por hora após o chute, determina o tempo de contato do pé com a bola. Se der um tempo muito grande, a gente fez alguma coisa muito errada na nossa análise. Se der um tempo bem pequenininho, menor que o piscar de olhos, vocês sabem o tempo de um piscar de olhos? 0,1 segundo, demora 1/10 de segundo para tu piscar o olho. Tem que ser menor que o piscar de olhos, o tempo de contato do pé com a bola. Aí a questão vai estar realista. Eu quero exemplificar o teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso, que é força vezes tempo, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como a bola estava inicialmente parada, a quantidade de movimento inicial é 0. Força vezes tempo é igual a m vezes v. Massa vezes velocidade. A força é 1000. O tempo eu quero descobrir. A massa da bola é meio quilo. E a velocidade eu teria que dividir por 3,6 para obter 20 metros por segundo. Vezes 20. Tempo é igual 0,5 vezes 20 é 10. Está multiplicando, passa dividindo. O tempo de contato do pé com a bola, 1/100º de segundo. Altamente realista a questão. 0,01 segundo. Agora a questão ficou bem realista. Tu vê, né, cara? Se a gente tivesse chutado um tempo muito fora da casinha, a bola ia atingir uma velocidade fora dos padrões. E a gente ia perceber, opa, alguma coisa errada foi feita na questão. Então a questão, apesar de ter sido feita de cabeça aí, demonstrou um resultado bem realista. Show de bola. Questão clássica aí de impulso. O teorema do impulso. Agora olha só. Uma coisa interessante para a gente discutir. Uma coisa muito interessante com resultados acachapantes. Nós vimos agora há pouco o que era sistema conservativo. Sistema conservativo é aquele onde somente forças conservativas atuavam. E no sistema conservativo, a energia mecânica inicial era igual à energia mecânica final. Aí nós vimos que tem sistemas que são dissipativos. Aí a energia mecânica inicial menos as perdas fica igual à energia mecânica final, sistemas dissipativos. Mas agora que a gente começou a trabalhar com o impulso e quantidade de movimento e o teorema do impulso, eu posso te mostrar o que são sistemas isolados. Sistemas isolados são aqueles onde apenas forças internas atuam, ou não atuam forças externas. Sistemas onde
Vamos ver, vamos pegar uma cadeira que não esteja grudada nas demais aqui, em nome da ciência, e vamos fazer um barulhinho. Olha só, meu querido. Meu sistema de estudo é a cadeira. Eu não faço parte do sistema. Logo, se eu faço força na cadeira, essa força é uma força externa, uma força de fora. Qual era a quantidade de movimento inicial da cadeira? E depois que eu apliquei uma força externa, continuou zero? Não, né? Teve velocidade, então teve quantidade de movimento. Vocês aceitam que força externa altera a quantidade de movimento de um sistema? Na tua frente, né? Porém, meus queridos, se eu e a cadeira passamos a ser um sistema, agora o sistema sou eu e a cadeira. Se eu fizer força na cadeira, ela fará força em mim. E essa força vai ser interna ou externa? Ah, interna, porque eu faço parte da brincadeira agora. Tudo bem para vocês? Qual é a quantidade de movimento do sistema, eu e cadeira? Logo depois que eu pulei, a minha quantidade de movimento foi para a minha direita, a tua esquerda. E a cadeira teve quantidade de movimento para a direita, não é isso? Beleza? E quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tu acredita que logo após o pulo, a quantidade de movimento do sistema era zero? Mesmo enquanto eu no ar ia para a direita, a cadeira ia para a esquerda? Ou o contrário, se preferir? Nessa situação, a quantidade de movimento era zero. Obrigatoriamente. Se eu pegar a massa da cadeira e multiplicar pela velocidade dela para um lado, tem que dar o mesmo resultado da minha massa e a minha velocidade para o outro. Como esses vetores apontam para sentidos opostos, eles se anulam. Forças internas não alteram a quantidade de movimento de um sistema. Quando forças internas atuam no sistema, se a quantidade de movimento inicial era zero, a quantidade de movimento final também tem que ser obrigatoriamente. Sistemas isolados, sistemas onde não atuam forças externas. Aí olha só o que eu vou fazer. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Como a força é zero, força externa, força vezes, zero vezes tempo, dá zero. E menos passa. Resumindo, sistemas isolados são aqueles onde a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento. É isso que é um sistema isolado, muito parecido com um sistema conservativo. Só que aqui quem está se conservando é a quantidade de movimento. Pô, peraí. Se isso que eu te falei é verdade, quando eu começo a caminhar para um lado, a Terra, o teu planeta começa a ir no sentido oposto. Que viagem, hein, cara? Estou parado. Eu e a Terra estamos parados. Quando eu começo a caminhar para lá, a Terra tem que ir um pouco para o outro lado. Porque eu e a Terra somos um sistema isolado. Baseado nessa ideia, os babacas da internet chegaram em um dia e combinaram o dia do pulo. Ouviram falar no dia do pulo? Onde a galera se combinou de dar um pulo ao mesmo tempo no mundo todo. Para fazer a Terra dar uma mexida. Meio absurdo, né? A galera acho que esqueceu que a Terra é esférica, né? E se o cara pula lá do outro lado, ele vai contra o meu pulo, né? Então eu pulo para cima, a Terra vai para baixo. O cara que está do lado do planeta, ele pula e ele anula o meu pulo. Então, totalmente fora da casinha. Eu primeiro deveria convidar todo mundo para se reunir num local do planeta, né? E dar o pulo. Mesmo que os 7 bilhões de habitantes do planeta estivessem no único local e pulassem ao mesmo tempo, isso não geraria efeito nenhum perceptível na Terra. Porque se tu somar a massa de todos os seres humanos do planeta, não dá nada comparado com a massa do teu planeta, que é 6 vezes 10 na 24 kg. Dá até para calcular com que velocidade a Terra se deslocaria no sentido oposto, né? Mas vai ser algo imperceptível, embora esse deslocamento exista mesmo com uma única pessoa pulando. Certo? Eu pulando aqui, o prédio mexe. E a Terra mexe. E dá para confirmar com um sismógrafo, por exemplo. Certo? A gente não percebe esse movimento acontecendo, mas ele existe. Certo? Então,
Acreditem, quando tu pula, tu empurra o teu planeta no sentido oposto, isso é fato, mensurável com o sismógrafo e calculável com essa teoria que eu acabei de apresentar. Bizarro, né? Vou fazer um caso clássico de conservação da quantidade de movimento. Vê se tu já viu essa situação aí, ó. O cara tá lá andando a 108 km por hora, o carrinho dele, carro de 1 tonelada, só que ele não viu que tinha um sujeito com um carro parado no semáforo. E aí ele tava mexendo no celular, né? Bum! Sangue pra tudo que é lado. Os pedacinhos do filho do cara que tava no carro também espalhados. É, cara, tem que falar a verdade. Tu vai matar a tua família se tu dirigir usando a bosta do celular. Tem que ser direto, vai matar o teu filho. Ele vai morrer na tua frente, tu nunca mais vai conseguir ser feliz no resto da vida. Só porque foi olhar a mensagem do WhatsApp no carro. Então, vou botar aqui a cabeça do indivíduo e os olhinhos em forma de X, tá vendo? O braço dele tá ali, a perna tá aqui. É, fica bem ligado. Isso mata mesmo. Meus queridos, quando um carro se chocou com o outro, ele grudou, tá vendo? Eles grudaram, os carros ficaram grudados. Eu quero saber qual é a velocidade com que os carros estão logo após o choque, sabendo que o carro que estava parado era um carro um pouco maior, 2 toneladas ele tinha. Por se tratar de um sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O início era formado pelos dois carros, quantidade de movimento do carro A no início, mais do carro B no início. Vou chamar de carro A e carro B. No fim tem o carro A e tem o carro B. E quantidade de movimento é M vezes V. Por isso que questões de sistema isolado, sempre fica assim, massa, velocidade, mais massa, velocidade antes, é igual massa, velocidade, mais massa, velocidade depois. Depois que tu estiver bem fortinho na física, tu já pode ir direto para essa equação, ó. M vezes V mais M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V, antes é igual M vezes V mais M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V, depois. Quantos M vezes V, professor? Não sei. Se tiver 38 carros chocando, vão ter 38 M vezes V antes e 38 depois. Geralmente é só 2 antes e 2 depois. Mas pode ter mais, por que não, né? Qual era a massa do primeiro carro mesmo? 1 tonelada. A velocidade dele? Eu poderia usar 108 km por hora e obter a resposta em 1 km por hora, mas para te estimular a usar o sistema internacional, vou dividir por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Massa do carro B, 2 toneladas. Velocidade dele antes da batida? 0. Massa do carro A após a batida? 1000, supondo que não perdeu nenhuma roda, só amassou. Velocidade do carro A no fim, mais massa do carro B após a batida? 2000, velocidade do carro B no fim. 30.000, aqui zerou. Igual. Já que os carros grudaram e só por isso VA final é igual a VB final, que eu vou chamar de V. Então ficou 1000V mais 2000V, o que dá 3000V. Está multiplicando, passa dividindo. V igual 10 metros por segundo. Após a batida, os carros estarão a 36 km por hora, logo após a batida, já que permaneceram grudados. Quem tem mais chance de morrer? Desprezando dados técnicos de airbag, ABS, barra de proteção, olhando o carro, entendi a tua colocação, o carro de menor massa. O carro de menor massa, sempre as pessoas no carro de menor massa terão maior chance de morrer. A cada 100 kg de diferença, aumenta em 10% de chance de morte. Então um cara tem um carro de 1 tonelada, o outro cara tem um carro de 1 tonelada e 100 kg. O cara que está no carro de 1 tonelada e 100 kg tem 10% a menos de chance de morrer. Bate num caminhão para tu ver. Certo? É assustador. E não é
O detalhe aqui é o seguinte, cara, para tu entender por que o cara que estava nesse carro teve mais chance de morrer. Olha a velocidade com que ele chegou. 108. E foi de repente para quanto? Para 36 km por hora, né? A velocidade dele se modificou em 72 km por hora, concorda comigo? Isso de supetão, bum. Enquanto o cara estava parado no semáforo, depois da batida ele adquiriu que velocidade? 36, ele foi de 0 para 36. A variação de velocidade dele foi só 36 km por hora. No mesmo momento em que o outro sofreu o dobro da aceleração. E o que mata o ser humano é a aceleração que ele sofre, ou desaceleração. Porque aí rompe os vasos sanguíneos, né, hemorragia, mesmo que tu não quebre osso nenhum. Só com uma aceleração ou uma desaceleração abrupta tu pode vir a falecer. Então, legal. Então, o senhor me recomenda comprar carros de maior massa. Não, eu recomendo não bater, né? Dirigir com atenção, certo? Porque o carro de maior massa exige mais gasolina ao longo de uma vida, né? Pode ser um valor assustador ao longo de uma vida de recursos extras só para poder levar o teu carro mais massivo para baixo e para cima. Outra, carros mais leves, tu pode fugir do perigo com mais agilidade do que um carro mais pesado, que tem mais inércia, né? Então, os prós e contras. Nos Estados Unidos, ficou tão grave essa situação de carros menores baterem em carros grandes. Estava na moda um tempo atrás, uns 10 anos atrás, andar de carro, caminhonete grande nos Estados Unidos. Aí começou a morrer muita gente de carro pequeno, que o cara tá lá numa caminhonetona gigante, né? Tá nem aí pro cara pequeno no trânsito, né? E aí, a gente cuida. E foi dando porrada, foi dando batida e foi dando morte. E aí os Estados Unidos fez uma lei protegendo o cara do carro pequeno, né? Então, isso acontece já na maior parte do mundo, no Brasil também. Se tu tem um carro maior, né? Tu tem obrigação de proteger o cara que tá com o carro menor no trânsito. Então, se tu bate numa situação de, não desse preferência pro carro menor que foi entrar na tua frente, tu vai ser culpado, por incrível que pareça, se o teu carro for maior. Né? Então, é uma coisa que tem que ficar ligado aí. O motivo é físico, não é de frescura, né? O motivo é físico. Beleza? Mais um exemplozinho. Pra gente encerrar essa ideia de dinâmica impulsiva, teria um último comentário a fazer. Um último comentário a fazer muito importante. Até nós